boas-vindas novamente ao LAC-IGF 13. Vamos dar início, esperamos que tenham curtido o seu almoço. A seguir, vamos dar início à sessão 2, Internet e Pandemia, Oportunidades e Impactos em Direitos Humanos das Tecnologias Implementadas. A pandemia da Covid-19 impactou com força nos países da América Latina e do Caribe, impactando gravemente suas economias emergentes, colocando-os no desafio de cuidar da saúde de sua população, ao mesmo tempo que tem que garantir a continuidade das atividades sociais mais importantes, como sejam a educação e o trabalho. A tecnologia foi um dos componentes incorporados pelos governos da região para prover soluções no contexto de pandemia, muitas vezes contando com o apoio ou os serviços do setor privado para sua implementação. Dessa forma, esta sessão propõe uma revisão crítica da função das tecnologias implementadas na pandemia, o papel que tiveram essas tecnologias para a proteção dos direitos humanos, as lições que essa situação nos deixa sobre sua função, seu papel no futuro de nossas sociedades e sobre como promover políticas públicas e privadas equilibradas para maior respeito e promoção dos direitos dos habitantes da região. Para esta sessão, contamos com 2 grupos de palestrantes, divididos pelos tópicos a serem desenvolvidos com a moderação de Maria Paz Canales. No primeiro grupo, utilização da tecnologia baseada no uso intensivo de dados no contexto da Covid-19. No segundo grupo, tecnologia e políticas públicas dos estados, os desafios da informação e transparência em contexto de pandemia. Lembramos a todos que podem compartilhar suas impressões sobre o evento no Twitter usando o hashtag LACIGF13. Encorajamos a todos os participantes que escrevam suas perguntas no painel de perguntas e respostas, que serão respondidas no momento oportuno. Maria Paz, com a palavra, com o primeiro segmento, uso da tecnologia baseada no uso intensivo de dados no contexto da Covid-19. Muito obrigada, Cláudia. Bem-vindos todos a esta sessão número 2 do LAC-IGF número 13. Tenho o privilégio de ter a função de moderadora nesta sessão, que tem participantes muito interessantes. Desculpem, tem um eco, não sei se isso foi ouvido somente por mim ou todos ouviram a mesma coisa. Continuo, temos participantes muito interessantes, como referiu a Cláudia, esses 2 blocos estão divididos para o desenvolvimento da sessão. O primeiro que vai iniciar agora, onde teremos apresentações de 10 minutos cada uma, por 3 membros do painel. Depois temos 20 minutos de interação com o público. Portanto, peço que, se vocês tiverem perguntas, dúvidas que possam surgir ao longo das intervenções dos membros do painel, que tomem nota delas na sessão de perguntas e respostas, para que possam ser apresentadas aos membros do painel desta tarde. Então, sem mais explicações sobre o formato, gostaria de apresentar os membros do painel para depois oferecer a palavra um por um neste segmento referido justamente ao uso de tecnologia baseado no uso e consumo de dados no uso intensivo de dados no contexto da Covid-19. Temos conosco Laura McGorman, que é líder de políticas da área de trabalho do Facebook, com o foco no uso dos dados para poder encontrar o potencial de benefício de interesse público numa iniciativa conhecida como Data for Good. Depois temos a intervenção de Rafael Zanata, diretor de Data Privacy Brasil, uma organização da sociedade civil que pesquisa e litiga em temáticas ligadas a questões da privacidade. E vamos encerrar este segmento com a experiência do licenciado Luiz Ricardo Oliva, administrador da Autoridade Nacional para a Inovação Governamental do Governo de Panamá, AIG. Então, sem mais
apresentações. Bem-vinda, Laura McGorman, para este segmento. Obrigada, Laura. Com a palavra. Muito obrigada por sua apresentação. Vou compartilhar a minha tela. Espero que todos consigam visualizá-la agora. Muito obrigado por dedicar seu tempo a ouvir sobre o trabalho de Data for Good da Facebook, no trabalho com o coronavírus. Essa questão da interpretação simultânea, eu valorizo muito que tenhamos essa ajuda. Eu não tenho muita experiência, mas vou tentar falar devagar para que possam transmitir minha apresentação. A origem desse Data for Good do Facebook é para usar os dados para lidar com algumas das questões humanitárias mais importantes que temos no mundo. Isso está atingindo a mais de 2 bilhões de pessoas e estamos procurando que os dados possam ser agregados de modo que possam servir para tratar questões importantes na comunidade. Levam em conta as questões da privacidade. Vou falar sobre alguns tópicos. O Data for Good da Facebook é um projeto que foi criado em 2017, trabalha muito com plataformas, temos mapas, temos enquetes na plataforma do Facebook com grande alcance e também assim insights do impacto ligados a se eles estão tendo problemas com coronavírus ou não, se estão sendo impactados e finalmente trabalhamos com projetos que ajudam a entender melhor como as populações estão lidando com questões-chave. Alguns dos nossos dados são de acesso público, porque isso é para a questão de transferência de dados ligados a questões humanitárias, com apoio das Nações Unidas, e temos também conjuntos de dados que são só disponibilizados com acordos de licenças ou permissões, que é para universidades, associações sem fins lucrativos, também para pesquisadores sobre coronavírus, para ONGs ou ONGs que trabalham com esses dados. Para listar um panorama geral sobre o nossa parceria, como tem se expandido nesse tempo desde 2017, e onde vocês visualizam a linha é na pandemia do coronavírus. No início de 2020, tínhamos em torno de 100 partes que participavam sem fins lucrativos e ONGs, e agora temos em torno de 400. Isso, nós oferecemos informações em tempo real que são fundamentais para essa questão da pandemia. Esse aqui é uma foto mostrando onde temos parcerias no mundo. Vocês podem ver que o Data for Good é um programa bem global. O que nós compartilhamos aqui é onde temos parceiros, em cor azul, onde temos parceiros para o Data for Good. Nós temos parcerias pelo mundo com diferentes também na América Latina. Agora eu gostaria de tratar sobre questões de proteção à privacidade. Eu acho que é muito importante tratar esse assunto como uma questão altamente importante. Nós temos um chefe de proteção de dados na organização e é importante que isso esteja bem organizado. Nós temos aqui um panorama geral das proteções que a gente coloca em andamento. Não é completo, mas queremos mostrar pelo menos essa abordagem geral. Temos um controle de acesso para os usuários. Quando iniciam sua sessão, nós fazemos primeiro um estudo sobre dados publicados no âmbito dos países, depois temos dados mais globais sobre
o uso dos dados. E essa é a forma de controlar a privacidade em alto nível. Também fazemos um controle dos bancos de dados, os que a gente compartilha nas enquetes ou pesquisas de opinião que vamos mostrar, elas são opcionais, as pessoas podem optar por responder ou não essas pesquisas. Se vocês resolvem participar nessas pesquisas de opinião, os resultados vão ser usados para a pesquisa. Então, precisamos de um consentimento específico para que saibam que vai ser usados para questões de saúde pública. E os dados somente são compartilhados quando a gente compartilha informações agregadas sobre a localização, a história. Muitas das pessoas, ou a maioria das pessoas que usam o Facebook nos telefones móveis, não compartilham localização, especificamente eles. Então, a gente tem as características para poder usar essa localização, mas se ela não está ativada, não podemos aproveitá-lo. Nós também podemos visualizar a quantidade de usuários. A gente usa uma técnica que é denominada smoothing, que tem uma média ponderada que ajuda a determinar quantos usuários estão, em média, numa área específica. Nós temos outra função onde, por exemplo, a densidade de população é baixa, então aí conta percentagens. Também há um eco que não está deixando ouvir. Desculpem. Também eu estava tentando explicar sobre uma questão de privacidade diferencial para os dados de mobilidade disponíveis publicamente, que a gente usa diferentes âmbitos de privacidade para cada caso. Esses são apenas exemplos do que a gente faz quanto à privacidade. Agora, vamos passar rapidamente, porque temos mapas, para que haja tempo para os outros membros do painel. Temos mapas de densidade de população que incluem imagens satelitais, e o Facebook processa essas informações, e nós também temos um dos programas mais robustos do mundo. Desculpem, um pequeno exemplo de como usamos isto para poder visualizar as informações de densidade da população. Usamos essas imagens satelitais e aí a gente vai identificar as partes do mundo com estruturas, rodovias, eletricidade. Aqui vocês têm um exemplo da Namíbia. Vocês visualizam o mapa na Google Earth e aí vocês podem verificar onde estão as informações que, conforme a inteligência artificial, tem construções. Então, aí é uma população que mora nesses prédios e nos dá uma visão muito mais granular das estruturas. Então, a combinação, isso precisa uma resolução muito maior para que a gente saiba onde estão as populações. Esse é um outro mapa da Nigéria, que nos mostra maiores concentrações de população. E tem pessoas que são mais velhas do que 60 anos de idade e precisam de maior proteção para a Covid-19. Isso aqui é uma fonte de informação do Banco Mundial, que usa uma camada de densidade populacional na República Democrática do Congo para detectar pontos quentes da Covid-19. Também usamos por meio de mapas, podemos ver como é que se está fazendo o isolamento, o lockdown. Aqui vocês visualizam as tendências dos diferentes condados no estado da Califórnia, os diferentes movimentos, e isso aqui é importante, porque quando temos quarentenas ou há movimentos, temos até que ponto a população continua a circular ou se eles ficam em casa. Aqui temos uma janelinha sobre como é a questão na Europa e como está ocorrendo. Aqui temos março e abril, quando começou a pandemia, e tem várias porções da população que sofreram os resultados. Temos o eco novamente. Quando começou a se relaxar um pouco a questão da quarentena,
quarentena e as pessoas deixaram de ficar em suas casas, isso mudou. Isso é um exemplo de uma perspectiva em tempo real para ver qual é o impacto que pode ter no comportamento das pessoas. Aqui vamos ver a questão das políticas públicas. Aqui temos um governador e sua equipe à esquerda que está fazendo explicações e ordens sobre como é que por que as pessoas têm que ficar em sua casa. E do outro lado, temos uma conferência para a mídia no México, onde ele também comparava dados com base no Facebook para que fiquem na sua casa. Agora vamos ver informações sobre amizades na mídia social. Nós temos a mídia social, a maior mídia social do mundo. Podemos conseguir essas informações, podemos ver quais são as conexões. Por que isso ajuda? Porque a gente conseguiu perceber, por meio de pesquisas do Instituto de Massachusetts, que o comportamento humano dependia da mídia social. Eles perceberam que a ordem de ficar em casa era muito mais incluída, dependia mais das pessoas com as quais a gente estava em contato do que os pedidos do governo. Então, as pessoas resolvem ficar em casa, usar máscaras, depende mais de suas amizades do que das ordens do governo. Então, acrescentando as informações sobre os contatos de amizade, isso ajuda a gerar vias também para colocar novas regras. Também temos informações de colocação, que é outra das camadas agregadas desse Data for Good. Como é que as pessoas entram em contato? Esse é um exemplo em Taiwan, onde foram detectados os hotspots de entradas de colocação. E também temos levantamentos ou pesquisas de negócios futuros, e um deles mostrava como nas pequenas e médias empresas, quantas tinham fechado dentro dos países devido ao lockdown, como era de firme a quarentena, o isolamento social. E não dependia apenas dos âmbitos públicos e dos governos, mas também do que era informado pela mídia social. Também aqui temos uma pesquisa sobre sintomas da Covid-19, que também foi elaborada via Facebook, e tínhamos em torno de 1,5 milhões de pessoas que foram levadas em conta a cada semana. Isso pode ajudar a entender como as pessoas estão vivenciando a pandemia em diferentes lugares. Podemos ver a proporção aqui no estado do Texas, que proporção das pessoas, em comparação com o número dos casos, tem sintomas, e isso realmente foi um desafio de inovação. Se a gente pensar que as informações de sintomas podem ajudar com alertas precoces, contribuindo para a comunidade sanitária para enfrentar essa situação. Então, com isso, eu vou concluir a minha apresentação e eu estou com muita vontade de ouvir o resto dos palestrantes. Muito obrigada, Laura, por todas as informações. Foi realmente muita informação coletada a partir das necessidades de interesse público que justamente surgiram por causa da pandemia. O Facebook fez uma coleta importantíssima e o poder que isso representa, que pode estar nas mãos também de outras empresas. Então, é muito interessante ver isso a partir do ângulo de proteção de direitos que você apresentou desde o início, e também da transparência para o público, ou seja, sobre como essa informação é coletada e usada, justamente para continuar conversando sobre este mesmo assunto e aprofundar na perspectiva de desafios percebidos da sociedade, o uso da informação e no impacto sobre os direitos. Queremos ouvir agora a intervenção de Rafael Zanata, que é diretor de Data Privacy do Brasil, para que comente um pouco sua perspectiva dos seus desafios, os desafios que eles veem. Muito obrigado, Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, vocês me ouvem bem? Sí, te oímos sin problema. Rafael va a hacer su presentación en portugués. Ouvimos sem problema. Rafael vai fazer sua apresentação em português. Aqueles que precisarem de tradução podem ir ao canal de interpretação no globo terráqueo, que está na parte inferior da tela.
aí vocês podem escolher o idioma que preferem para escutar a interpretação simultânea. Muito obrigada. A Maria Paz disse que era melhor escolher uma língua só e falar apenas uma língua, então é seguro falar apenas português para não ficar portunhol misturado. Mas é um prazer estar aqui. Maria Paz disse, eu sou Rafael Zanata, eu sou diretor de uma ONG chamada Data Privacy Brasil. Nós somos uma associação de pesquisa, né, que se dedica à intersecção entre proteção de dados pessoais, de tecnologia e novas tecnologias que envolvem fluxo de dados. Então, uma intersecção entre novas economias, novos usos de dados e proteção de direitos fundamentais. Nós temos na entidade civil um projeto chamado Os Dados e o Vírus, que foi lançado logo no começo da pandemia, no dia 17 de março, uma semana depois do reconhecimento do caráter global da pandemia. E o primeiro esforço de pesquisa da nossa ONG era olhar sistematicamente como que países como o Brasil, especialmente olhando para o Brasil, porque somos sediados em São Paulo, temos um olhar mais voltado para o Brasil, estavam sendo impactadas pelas escolhas políticas de uso de tecnologias e qual era o cuidado, né, do poder público com proteção de dados pessoais e com privacidade nesse contexto. Nós começamos inicialmente com informes semanais, nos quais nós avaliávamos todas as notícias relevantes sobre usos de parcerias com empresas de tecnologia, as propostas colocadas pelos governadores de estados e pelo próprio presidente da República de adoção ou não de contact tracing, os projetos que estavam sendo implementados em diferentes locais e também as disputas, né, judiciais em torno desses projetos. Então, nós temos lá no site, vocês podem acompanhar todos os informes, né, a gente fez uma fotografia do período de 2 meses, e eu queria destacar aqui alguns pontos que chamam a nossa atenção com relação a esse legado da vigilância no uso de dados e as ameaças, né, que estão sendo mitigadas ou pelo menos combatidas pelas recomendações éticas e jurídicas de um grande grupo de especialistas da sociedade civil. A própria Maria Paz Canares fez parte de um esforço junto com a Organização Mundial da Saúde de apresentação de recomendações éticas, e esse esforço coletivo, né, de várias entidades civis é super importante para se pensar como lidar com esse problema. Nós temos um argumento colocado há muito tempo na nossa ONG que não é uma questão de escolher ou não usar dados pessoais no combate à Covid. É uma questão de como tecnologias precisam ser usadas, e a própria Laura acabou de apresentar uma série de ideias inovadoras e brilhantes de como se utilizar diferentes técnicas, enfim, mapeamentos, mapas de calor, análise de dados de localização, análise de imagens aéreas, para se tentar, de alguma forma, inovar e enfrentar a pandemia. A gente se deparou com esse problema também do como, e montamos um grupo de especialistas de entidades civis e de empresas para discutir com a gente recomendações éticas para o uso de dados pessoais, e nós construímos esse documento em abril, foi lançado no dia 15 de abril, chamado Privacidade e Pandemia, que apresenta recomendações éticas e, inclusive, é muito alinhado com os documentos que saíram posteriormente em maio, pela própria OMS e por outros grupos da sociedade civil. O que nos preocupa? A gente está bastante preocupado com essa abertura sedutora do discurso de aplicativos, então a automatização do contact tracing em detrimento do apoio, né, de recursos à comunidade de médicos e epidemiologistas. Então, nos preocupa, em primeiro lugar, um argumento de solucionismo tecnológico, como se simplesmente a automação por si só fosse a solução para os problemas, o que não é. E nos preocupa também a preocupação dos gestores públicos com privacy by design e com a implementação de proteção de dados pessoais na concepção desses projetos. Estou mais devagarzinho, tá? Mais despacinho. A primeira forma que tem acontecido no Brasil, que vocês podem também, eventualmente, notar em outros países, são tecnologias de índices de isolamento. Então, as empresas de tecnologia apresentam os seus dados de movimentação, localização, cujo objetivo é analisar a densidade populacional, as pessoas estão aglomeradas. E uma das formas de se fazer isso é utilizando sensores dos celulares ou GPS. Isso é uma forma específica que tem sido usada em cidades como Recife e outras cidades do Brasil.
Isso evidentemente que existe fundamento para se utilizar esses dados. Inclusive, a lei da quarentena, editada em fevereiro no Brasil, dá a possibilidade que o poder público possa pedir esses dados, o compartilhamento desses dados por empresas, desde que a finalidade seja específica para produzir algum conjunto de informações relevantes no enfrentamento da Covid. Então, existe sim, na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, existe a previsão legal de que se possa utilizar para essa finalidade. Outra possibilidade diferente são os heat maps, os mapas de calor. Aqui, o que tem acontecido no Brasil eles identificam se você está, durante o dia, conectado com o seu celular numa estação rádio base. Durante a madrugada, eles identificam se você estava no mesmo lugar, fazem duas coletas de dados em períodos diferentes e verificam a presença de celulares conectadas com certas estações rádio base. Isso é um projeto que foi contestado judicialmente, mas o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que não há nenhuma violação aos direitos de privacidade nesse caso, porque eles, de fato, só compartilham a informação agregada dos mapas de calor e não a informação individualizada do aparelho ou de algum identificador pessoal que possa conectar com as antenas. Também existe, por assim dizer, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bases legais da própria lei, fundamentos para se utilizar esse tipo de dado a partir de um conjunto de cuidados. E existe também uma tentativa de ampliar essas bases para órgãos de pesquisa. E no Brasil aconteceu uma discussão muito importante no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tentou pegar os dados pessoais das empresas de telecomunicações para fazer pesquisa por telefone. Isso foi contestado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal reconheceu que não era adequado, proporcional, fazer o compartilhamento de dados de telecomunicações para essa entidade de pesquisa. No nosso guia, a gente se preocupa com fazer com que o gestor público entenda por que ele precisa coletar esse dado, fazer com que ele explique a finalidade específica e a necessidade, que ele pense no ciclo de vida para promover a exclusão desse dado ao final, que ele crie salvaguardas para não ter efeitos discriminatórios abusivos e que ele possa abrir, desde o começo, para transparência e publicidade, as técnicas que ele pretende utilizar, inclusive permitindo que a comunidade de programadores e técnicos possam contestar a escolha feita pelo gestor público. Esses passos são apresentados no relatório e a gente entende que a discussão mais importante hoje no Brasil está sendo feita com relação à automatização de contact tracing. Então, o que é o problema do contact tracing colocado hoje no Brasil? A gente sabe que existem experiências hoje que só seriam adequadas com a proteção de dados pessoais se elas forem consentidas, ou seja, um ponto de partida é que a utilização dos aplicativos de contact tracing dependem do engajamento voluntário da população, não podem ser obrigatórios, forçados. A gente entende que, além disso, é importante que o tipo de dado coletado seja o mínimo possível e sejam aplicadas as melhores práticas. E aí que surgem algumas divergências entre dois tipos fundamentais de projeto. O primeiro é um problema do contact tracing centralizado, como é o exemplo de Singapura e como parece ser também o exemplo de outros países. Inclusive, tem uma discussão muito importante na Colômbia, feita pela Fundação Carisma, se o aplicativo colombiano é centralizado ou não. Por que existe a discussão sobre esse caráter centralizado? É que as informações emitidas por sinal de Bluetooth, que permitem rastrear uma presença, uma troca de uma proximidade entre pessoas, pode ir para um servidor único, centralizado, o que aumenta o grau de risco, de incidentes de segurança ou de obtenção ilegal desse tipo de informação. Então, os projetos hoje que são centralizados, como tem na Alemanha, na França, como tem em outros países, eles apresentam um grau mais elevado de risco quando vão implementar tecnologias de Bluetooth. Alguns países de contact tracing, alguns países, inclusive, dizem que esses riscos estão tão claros que algumas autoridades estão dando um passo atrás e recomendando a suspensão ou uma paralisação para se entender quais são, de fato, os riscos desses aplicativos. O contact tracing descentralizado,
como está sendo proposto também no Brasil, ele passa por uma série de escolhas de arquitetura de sistemas, no qual você tem, como a Laura explicou, algumas técnicas propositais, né, de noise, de sujeira, de embaralhamento proposital das informações, e de técnicas de ciência da computação para garantir que haja troca automática das chaves aleatórias, e, acima de tudo, você tenha o armazenamento dos próprios dispositivos, e não numa autoridade centralizada. Claro que existe um grau de risco colocado nos vários projetos existentes hoje que reconhecem que existem vulnerabilidades, mas esse parece ser o caminho menos problemático da perspectiva de escolha de uma tecnologia de contact tracing. Quais são as recomendações que a gente apresenta, mesmo se o governo brasileiro escolher o uso desse tipo de tecnologia? Primeiro é aprender com as experiências dos países latino-americanos. Por isso que eu destaco aqui a experiência da Carisma e todo o trabalho de investigação sendo feito por essa fundação em analisar os problemas do aplicativo colombiano, que também teve vários problemas de dizer que funcionava de uma forma e na prática funcionava de outra, problemas de transparência e de documentação que também nós enfrentamos no Brasil. O segundo é que é preciso que haja um alinhamento com as recomendações da comunidade internacional. Eu destaco uma carta aberta de abril, assinada por centenas de entidades, que já colocava um panorama sobre Digital Surveillance Technologies, que apresentava recomendações práticas. Nós também utilizamos essa carta no nosso estudo. Direitos Digitais também participou, foi um grande agente de mobilização dessa carta na América Latina. E também que as escolhas dos governos sejam completamente alinhadas com as próprias recomendações da comunidade médica, porque a própria OMS tem, no seu regulamento de 2005, várias recomendações concretas, como tem produzido novas recomendações éticas para o uso das tecnologias. No nosso entendimento, existem alguns testes que podem ser feitos. Eu não vou entrar em detalhes em todos eles, eu deixo com um convite para a leitura. E no caso do Contact Tracing, nós estamos provocando o governo para que exista a aplicação prática desse teste, ou seja, primeiro que o governo apresente motivação científica para o uso dessas tecnologias, ou seja, tem que ter amparo em textos da comunidade médica de que isso é eficiente. Existe um amplo debate, por exemplo, de que tecnologias de contact tracing são boas, são desejáveis no começo, quando a curva está ascendente, quando os casos estão começando a aumentar, mas não tão eficiente quando você tem um cenário de descontrole da pandemia, como é o caso brasileiro, né, com mais de 130 mil mortes e 4 milhões de pessoas infectadas. Segundo, que a escolha pela utilização tem amparo legal, tem um decreto ou legislação específica sobre isso, que a finalidade seja delimitada, que a comunidade técnica possa participar do debate sobre o funcionamento e as vulnerabilidades, que exista a produção de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais antes de lançar o aplicativo, e que esses códigos sejam open source, sejam abertos e que envolvam também grupos vulneráveis. Por exemplo, Contact Tracing tem uma discussão muito grande sobre favelas no Brasil, porque se você tem uma tecnologia que vai dar um sinal de alerta em contato com uma pessoa, isso pode ser razoavelmente compreensível para uma situação de famílias de classe média que estão em casas separadas, mas numa situação de favelas, onde pessoas aglomeradas no mesmo quarto, ou em casas diferentes, mas que estão muito próximas umas das outras, você pode ter sinais falsos ou um mau funcionamento da tecnologia porque não se levou em consideração a realidade de vida daquelas pessoas em certos contextos. Então, isso o governo brasileiro não apresentou, não tem demonstração de que ele envolveu esses grupos, não tem documentação aberta por enquanto, e as técnicas de anonimização, o governo diz que é confiável porque se está utilizando o protocolo da Apple com a Google, então pelo fato de ser validado pela comunidade internacional, está isento de riscos. São questões que nós estamos colocando para o governo e são preocupações da comunidade técnica e da sociedade civil de esforços melhores que os governos podem fazer na escolha e utilização das tecnologias. Então, é isso que eu queria compartilhar e também deixar aberto para a discussão com vocês. Obrigado, Maria Paz. Muchas gracias. Muito obrigada, Rafael.
Agora vamos passar, então, a palavra para alguém que tenha a visão ou seja, dos governos. Como significa implementar essa tecnologia e fazer uso dessa informação? Para isso, vamos chamar Luiz Ricardo Oliva. Por favor, então, Ricardo, que venha compartilhar a sua experiência do uso da tecnologia em contexto da pandemia a partir dos governos. Muito obrigado, Maria Paz. Agradeço muito o convite e também poder compartilhar com esses membros do painel. Da perspectiva do governo, assim que iniciou a pandemia e temos o primeiro caso no nosso país, foi muito importante poder identificar como nossa população estava segmentada, como identificávamos cada um dos casos, como estávamos pensando tratar cada uma das necessidades que parte de nossa cidadania podia estar tendo. E essa foi uma das primeiras coisas que fizemos, foi fazer um convênio com o Tribunal Eleitoral do Panamá, que é a instituição encarregada do registro civil de nossos cidadãos. Feito esse acordo, também temos transparência de que os dados que vamos usar vão estar ligados a essa instituição, que é uma das instituições melhor avaliadas, mais bem avaliadas ou consideradas no nosso país entre os cidadãos e rege o que é a custódia dos dados de identidade pessoal da população. Também mantivemos conversas com diferentes associações civis que procuram a proteção da privacidade de dados. Conversamos também com a Autoridade Nacional para a Transparência, porque muitos dos dados que era preciso publicar, no caso de que coincidisse com algumas das receitas ou benefícios que o governo estava dando à parte da cidadania com fundos públicos. Depois de ter sido feita toda essa análise, começamos a identificar quais eram os pontos mais chave ou críticos quanto a necessidades da população. Uma das necessidades, levando em conta a ordem de fica em casa, era alimentação, e tudo que é necessário para a limpeza e proteção que nossos cidadãos precisavam. Realmente foi um trabalho muito grande para verificar onde era preciso priorizar, pois tem uma alta percentagem no nosso país de pessoas que pretendem de negócios informais, nos quais, ficando em casa, ia ser muito difícil que eles conseguissem os recursos para se alimentar. Então, identificar isso tudo demandava uso de dados privados, usando bancos de dados para, então, identificar quem eram essas pessoas, onde estavam localizadas. Por esse motivo, fizemos convênios com diferentes instituições, a Caixa da Previdência Social de Panamá, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Direção-Geral de Rendas, e foi gerado um decreto onde era regulamentado um grande programa denominado Panamá Solidário, que abrangia o estabelecimento de uma mesa interministerial, onde estavam todos os ministérios e todas as instituições que iam participar deste programa, onde iriam ser discutidas todas as necessidades e resolvidas quanto à Covid-19. Então, isso, para nós, tratava-se de identificar em qual ponto íamos atender essas necessidades e como iríamos desenvolvê-lo. Depois de cruzar esses bancos de dados, verificamos que tinha 1,3 milhão de panamenhos com estado de vulnerabilidade que precisava atendimento imediato. A gente fez de uma forma muito simples. Foi emitido um decreto pelo Executivo assinalando que as pessoas que não geraram renda superior a $1.000 na Direção Geral de Receitas de Rendas, que não estavam trabalhando, que também não estavam aposentados e que tivessem algum tipo de benefício, que estivessem recebendo diretamente. Então,
eles poderíamos saber, então, poder identificar a área geográfica para oferecer essa ajuda. Assim foi que desenvolvemos um plano denominado Vale Digital e que, com sua identidade, você podia usar sua identidade como cartão de débito nos supermercados. Nossa carteira de identidade tem um algoritmo criptografado que, com esse código, é possível validar as informações da pessoa e começaram a ser feitos convênios com comércios. Posso falar que tem mais de 500 comércios no âmbito nacional que usam essa tecnologia. Todos esses bancos de dados foram integrados no nosso sistema e, mesmo assim, a gente conseguiu dar um alívio, um benefício a esta parte da população e podemos falar que hoje 25% de nossa população recebe esse benefício de $100 mensais, que pelo menos ajudou nas necessidades básicas, e é por pessoa. E no portal da Transparências, quando as pessoas usam este benefício, a gente entrou em contato com organizações e foi publicado que são fundos do governo nacional que são investidos nessas pessoas de forma a gerar transparência. Então, aí geramos um âmbito onde protegemos as informações, não compartilhamos as informações privadas. Em cada um dos casos, usamos um web service para identificar se a pessoa tem ou não tem recursos, mas o comércio não recebe as informações. Nós simplesmente falamos qual é o crédito que eles têm disponível em dinheiro, e essa informação está no documento de identificação da pessoa. Então, também começamos a desenvolver outras plataformas que tinham a vantagem de que, usando essas informações, podíamos identificar clusters e a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial baseado no WhatsApp e outras ferramentas que nos permitia ter um contato com as pessoas e poder identificá-los e poupar todos os passos de tentar saber quem era a pessoa, porque isso já estava no nosso sistema, e criamos o que se chama o Portal do Cidadão, numa página que chama Panamá Digital. Tendo todos esses dados para nós interagir com as pessoas, saber de seus sintomas, se tinham em algum momento precisavam de uma equipe de resposta rápida, acabamos usando todas essas informações em benefício dos cidadãos, e depois emitimos o que chamamos de salvo-conduto, porque no nosso país foi estabelecido o toque de queda aqui, então eles não podiam circular em determinado horário a determinadas pessoas, mas aqueles que tinham que trabalhar, a polícia, por exemplo, tinham um sistema que podiam se validar que, por seu trabalho, tinham autorização para circular pelas ruas, ou porque em determinado horário específico, sim, tinham permissão para sair. Então, começamos a usar essas informações, mas sempre mantendo a privacidade das informações em benefício de nossos cidadãos. E também começamos a identificar outras coisas que tínhamos. Fizemos acordos com as telefônicas, nenhuma telefônica, nenhum prestador de serviços de internet corta o serviço no decurso da pandemia. Isso realmente foi de muito proveito para a nossa cidadania, quando foi resolvido que todos os cidadãos terão acesso à internet ininterrompido, e foi ampliada a largura de banda. Por exemplo, as pessoas que tinham menos de 20 megabits por segundo foi ampliado até 20, sempre que contassem com o serviço de largura de banda. E, em alguns casos, foi acrescentado até 150 megabits adicional a todas as páginas educacionais do Ministério da Saúde, ligadas ao governo nacional, que também eram sem custos, eram gratuitas quanto ao uso pela telefonia celular. Também faz pouco a gente assinou um acordo para que todos os 710 mil estudantes que temos pudessem acessar as plataformas educacionais que a gente desenvolveu sem custos pela internet. Esse é outro dos benefícios atingidos com os provedores de serviços da internet para manter a cidadania conectada. Eu acho que foi um passo muito grande que nosso país deu, porque
dentro de todos os problemas que tivemos, o poder ter acesso às informações, à alimentação, à educação, ao trabalho, isso se manteve graças às redes da internet. Também começamos a desenvolver um projeto para massificar a largura de banda no nosso país. Faz 2 semanas já saiu da Assembleia a autorização para ampliar os fundos para esses fins. Também temos trabalhado e em curto período de tempo a gente aumentou para mais de 70.000 pessoas que não tinham acesso à internet e receberam as ferramentas para se conectarem e dando benefícios, então, à cidadania. Então, podemos falar que grande parte do sucesso que tivemos como país foi em cooperação com as empresas para que nunca fosse interrompida a comunicação dos cidadãos e usar os dados privados para o benefício do próprio cidadão. E, finalmente, eu queria referir, como o participante anterior também referiu, nós estamos desenvolvendo o Sponsor Notification, baseado nos algoritmos da Google e da Apple, e fomos muito cuidadosos quanto a isso, entendendo que houve grande pressão por uma parte, por alguns setores, especialmente empresariais, de que nós usássemos ferramentas para a traçabilidade, a rastreabilidade dos contatos, e a gente se manteve firme na questão da privacidade dos dados, que por mais pressões que fôssemos receber, a gente sempre iria receber os dados, proteger os dados privados das pessoas, e enquanto não tivéssemos uma plataforma realmente robusta, que não tivesse portas de trás por onde pudessem fugir os dados, a gente resolveu fazê-lo por um caminho bem seguro, então era mais acessível o contato dos cidadãos com a gente. Por isso, a gente desenvolveu tantos diferentes aplicativos pelo WhatsApp ou outros aplicativos que a pessoa pudesse usar para entrar em contato conosco por qualquer meio de comunicação, até por uma ligação telefônica. Isso foi tudo que a gente desenvolveu para evitar ter que dar uma plataforma de rastreabilidade que colocasse em dúvida todos os esforços do Estado. Estamos próximos, então, a lançar essa plataforma, levando em conta sempre que são cuidados os dados das pessoas e que unicamente serão notificadas as pessoas que concordam que só sejam publicados os dados se estivessem em contato com uma pessoa positiva de Covid-19. Esses são nossos dados. Muito obrigada, Ricardo. Com isso, vou encerrar as apresentações. Foi um pouco mais extenso do que estava previsto. Temos alguns minutos para recebermos perguntas da audiência. Seria bem interessante poder interagir com os membros do painel. Temos um secretário de perguntas e respostas que pode compartilhar conosco as perguntas que foram apresentadas na sessão. Sim. Bom, Lia, pode falar. Você conseguiu se conectar? Si no, bueno, yo puedo comenzar porque puede haber algún problema. Caso contrário, eu posso comentar. Eu vou começar pelo final. Consulta que foi definida no Panamá. O que vai acontecer com esses dados sensíveis que foram solicitados e coletados no sistema que mencionou na sua intervenção quando a crise sanitária terminar ou, por exemplo, se a situação melhorar? Essa é uma pergunta muito frequente que se faz normalmente diante do desenvolvimento desse tipo de sistema e da coleta de dados. Então, quais são os limites temporais no funcionamento deste sistema e da retenção e conservação dessa informação, por exemplo? Adelante, Luiz. Luiz, com a palavra.
Não está nos ouvindo? Não sei se perdimos a Luiz Não sei se especificamente. perdemos o áudio do Luiz. Talvez sim. Então, vamos avançar com outra pergunta que provavelmente tem a ver com a intervenção da Laura sobre a informação coletada pelo Facebook. Outra participante do público também nos consulta sobre como é o mapa do mundo do Facebook mostra maior concentração de dados, justamente a respeito das populações que estão situadas no norte global. Como isso pode ser utilizado? Como pode ser abordado? De que maneira, até que ponto está sendo abordado para implementar algum tipo de estratégia ou soluções quando se precisar de informações desse tipo para os países do sul global? Laura, se puder compartilhar algo a respeito. Claro. Essa pergunta tem a ver com o uso de dados no sul global. Sim, eu entendi a mesma coisa. Bom, isso bem assim, aqui da minha cabeça, da minha ideia, nós temos um tremendo crescimento na nossa parceria desde março, em nível global, então temos realmente uma grande densidade de parceiros na América do Norte, também como na América Latina. Temos cerca de 25 parceiros na região latino-americana e também na África do Sul. Mas sabemos que há muito mais trabalho a ser feito. E, bom, há universidades e cientistas na região que também acreditam que é preciso trabalhar em todas essas questões junto com o Facebook para fazer com que o processo seja mais fácil de ser usado por todos. Por exemplo, mensagens de texto, que poderiam ser um veículo. Nós fizemos vários trabalhos e apresentações também na África, mas como as nossas ferramentas, por exemplo, as ferramentas utilizadas pelas pessoas, ou seja, talvez as nossas ferramentas, pelas ferramentas que as pessoas usam, talvez não sejam tão boas em toda parte do mundo, todos os lugares do mundo. Isso vai contra a facilitação do uso das ferramentas. O fato de poder usar, por exemplo, poder usá-las através de WhatsApp ou nos celulares, isso também ajuda bastante. Estamos trabalhando com os nossos parceiros, estamos encontrando que a comunidade vem trabalhando não só também com as universidades e com os parceiros existentes no sul global para ajudar-nos a encontrar instituições para que comecem a trabalhar também com isso. Acredito que não há mais perguntas específicas na sessão de perguntas e respostas desta sessão, mas talvez para arredondar um pouco aqui a ideia, porque perdemos a participação do Luiz sobre os limites da utilização dos dados e como são desmantelados alguns desses sistemas quando terminar a emergência. Talvez fosse interessante ouvir o Rafael para saber sobre a relevância de tudo isso e como pode ser considerado dentro do desenho deste sistema, que é o que vocês, com o trabalho que vocês desenvolveram em Data Privacy, junto com a sociedade civil, puderam, então, informar sobre isso, né? Então, talvez a sua intervenção aqui seja bastante valiosa. Vou falar em português, contando com tradução. Tem um caso que eu não apresentei muito na minha apresentação, que é super importante, e é esse caso do IBGE, o Instituto de Pesquisa Brasileiro, que tentou convencer o governo a transferir todos os dados de nome, telefone e endereço das empresas de telecomunicações do Brasil para realizar uma pesquisa sobre desemprego e sobre o impacto da Covid nas famílias por telefone. E eles editaram uma medida provisória, que é uma espécie de legislação federal, como se fosse um decreto,
colocando vários critérios. Por exemplo, diziam, olha, somente o IBGE vai analisar esse dado. Depois de finalizada a pesquisa, ele vai ser excluído depois de 60 dias. Ou ele só pode ser utilizado se ele for completamente anonimizado. O que é interessante nesse caso? Mesmo com todas essas salvaguardas, a Ordem dos Advogados do Brasil e as entidades civis foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o reconhecimento de que esse decreto fosse inconstitucional. Porque te faltava um elemento muito importante. Por mais que o governo prometesse que ele iria excluir, não existia confiança e garantias institucionais de que ele iria promover a exclusão. Então, isso levanta uma discussão muito importante sobre promessas vazias, né? Sobre o que se coloca no papel, que se escreve no decreto, e o que efetivamente se consegue cumprir. E um dos elementos mais importantes da análise do Supremo Tribunal Federal foi, primeiro, que proteção de dados pessoais é um direito fundamental distinto da privacidade. Esse deslocamento de que é algo distinto é importante porque o Supremo vai dizer os dados precisam ter fluxo, eles precisam passar de um lugar para outro dentro de um conjunto de salvaguardas constitucionais que pressupõe a ideia de um agente externo que possa analisar pesos e contrapesos e balanços e riscos. Então, o que faltou nesse caso? O Brasil não tem uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Além de não ter uma autoridade de dados pessoais, o Brasil tem se envolvido em várias polêmicas sobre o uso autoritário de dados. Ele pega, por exemplo, os dados de fotografia e endereço de motoristas e tenta passar para os órgãos de inteligência, para a BIM. Ele tenta duplicar a base de dados e utilizar de forma sem ter finalidade específica. Existe uma tentativa cada vez maior de ampliar o uso desses dados para serviços de inteligência do Exército. Então, todos esses casos recentes geraram um cenário de desconfiança em que o próprio Supremo Tribunal disse, por mais que você prometa que você vai excluir, que você vai anonimizar, nós não confiamos que você criou as condições para isso. Então, esse é um caso interessante porque provavelmente ele vai forçar agora o governo a se movimentar, a criar uma autoridade de dados pessoais, e isso vai abrir uma segunda discussão, Maria Paz. Acho que é uma discussão agora que se ele vai criar essa autoridade simplesmente para cumprir com essas exigências e tornar a autoridade ainda assim subordinada, vinculada, ou se ele efetivamente vai criar esse instrumento de controle externo. Então, no contexto latino-americano, isso é uma dificuldade grande, considerando também um cenário de crise econômica profunda, né? Os governos não querem gastar mais recursos criando outras autoridades. E eles usam constantemente o discurso da contenção de gastos da crise econômica para não promover essas pequenas mudanças institucionais. A gente tem um processo agora de disputa de narrativas, de mostrar também para o governo que ele pode economizar, que ele pode ter vantagens econômicas com esse tipo de autoridade. Então, essa é uma preocupação nossa também. A gente tem que mostrar para o governo e para as entidades empresariais que é vantajoso cumprir com as leis de proteção de dados pessoais. Isso gera inovação, isso não gera entraves, né? Isso, inclusive, previne obstáculos. Acho que esse caso do IBGE é um bom caso para se mostrar como que, não tendo autoridade, não tendo esses critérios, o governo teve mais gastos, teve que cancelar a medida provisória, teve que voltar atrás, cancelar a política pública. Então, isso também é um componente importante. Eu acho que tem uma discussão aí mais complexa do que simplesmente exigir que um governo ou um órgão exclua a base. Tem uma questão de se ele, de fato, consegue cumprir isso. E como é que a gente consegue cobrar, né, que ele possa cumprir. Muchas gracias, Rafael. Muito obrigada, Rafael. E com essa intervenção, nós vamos, então, encerrando esse primeiro bloco da sessão com esse desafio, sem dúvida,
de ver essa tremenda potencialidade dos dados, mas também ver como as regras de governança do uso e acesso dos dados devem ser transparentes para gerar esse equilíbrio e poder realmente liberar o benefício que tem o uso da informação, que foi analisado e exposto por todos os membros do painel, mas levando em consideração as limitações e os equilíbrios que permitem que esses dados não sejam mal usados abusivamente contra os direitos dos habitantes da nossa região. Então, muito obrigada. Damos, então, a palavra à nossa mestra de cerimônias para que nos indique como nós vamos proceder daqui para frente no intervalo e depois na volta da próxima sessão, que será sobre a transparência e o acesso a transparência no acesso da informação durante a pandemia. Muito obrigada, Maria Paz, e aos membros do painel pela sua participação. Faremos, então, um intervalo curto de 5 minutos e voltaremos para continuar com o segundo segmento. Muito obrigada.